Era o auge da Segunda Guerra Mundial. Enquanto a Alemanha nazista invadia a França pelo norte, cerca de 30 mil judeus fugiam pelo sul. O objetivo era alcançar as fronteiras de Espanha e de Portugal. Vendo a aflição no rosto daquelas pessoas, Aristides de Souza Mendes, cônsul português na França, decide desobedecer a ordem do governo de seu país e ele autoriza a passagem de cerca de 30 mil judeus. Aristides ficou conhecido como o anjo do carimbo de borracha. Ele gastou dias e dias carimbando passaportes e aquela iniciativa custou a sua carreira diplomática de cerca de 30 anos. A mensagem de hoje também é acerca de um ato de desobediência. Não à semelhança do que fez Souza Mendes para salvar os judeus, mas a desobediência que gerou morte. A Bíblia apresenta para nós 3 relacionamentos de concertos com Deus: o concerto universal, o novo concerto e o primeiro concerto. Hoje falaremos do concerto universal, e esse concerto foi ofertado a Adão e a Eva. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, se porventura você neste momento tem Bíblia em mãos ou não. Quem sabe eu esteja falando para alguém que neste momento está num vagão de um metrô, está num ônibus lotado, quem sabe num táxi, na cozinha aí fazendo as coisas, trabalhando, você é dona de casa. Enfim, não importa, de repente com o seu smartphone, caminhando. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus, ele é extraordinário. E a palavra de Deus, ela tem assim verdades preciosas para mim e para você. E o texto de hoje, ele é bem interessante e fala deste concerto universal. Olha só, vejamos então o que a palavra diz. Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O interessante é que a palavra concerto, aliança, não aparece nesse texto, textos iniciais aqui, nesse contexto aqui em si. Mas o que chama a atenção é que na literatura do Antigo Oriente Próximo, os acordos firmados eram tratados à luz de concertos, tá? Ou seja, de uma aliança firmada entre o sucerano e o vassalo. Isso acontecia especialmente entre os povos hititas. E ali havia aquela expectativa do acordo. E na negociação, o que se aguardava era maldições ou bênçãos. Bênçãos e maldições. Ou seja, se o indivíduo ele honrasse o compromisso, bênçãos. Se ele desonrasse, havia maldições. Nessas negociações, normalmente um animal ele era esquartejado. E aquilo ali era uma espécie de promissória que dizia o seguinte: olha, estamos fazendo um acordo. Se quem descumprir esse acordo, alguém, ou seja, a pessoa que cumpridora do acordo, tem o direito de fazer com a pessoa ali, né, o desobediente, o que rompeu o acordo, a mesma forma que estava sendo feita com o animal, ou seja, parti-lo ao meio, parti-lo em pedaços. O que se nota tanto na Bíblia quanto nos acordos firmados entre as nações ali da região da Mesopotâmia é essa utilização de concertos como pactos de alianças firmadas. E isso não foi diferente entre Deus e Adão. Claro que dentro das nações hititas ali do contexto, havia a figura do sucerano e do vassalo, do escravo, né? O senhor e o escravo.
Deus é o sucerano do universo, é o soberano, mas ele jamais tratou Adão, Eva como escravos. Pelo contrário, eles eram seres livres, tão livres que fizeram escolhas. Isso é muito interessante. E o conserto ofertado ao casal no Éden era estritamente baseado na obediência. Isso mesmo, tá? Adão e Eva não tinham pecado e eles então possuíam a plena capacidade de obedecer ao Senhor, literalmente, ali o contexto da lei de Deus. E há uma escritora americana conhecida, Ellen White, ela diz o seguinte: semelhantes aos anjos, os moradores do Éden haviam sido postos sob prova. Seu feliz estado apenas poderia ser conservado sob a condição de fidelidade para com a lei do Criador. Poderiam obedecer e viver, ou desobedecer e perecer. Está escrito em seu livro Patriarcas e Profetas. O detalhe, amigo internauta, neste momento, você que está assistindo a essa transmissão, é que a lei de Deus, ela sempre existiu. E ela existiu muito antes do Sinai. Os mandamentos entregues a Moisés, depois, ali naquele contexto, de certa forma, já existiam muito antes, de uma forma um tanto subjacente. O conserto universal, ele requer perfeita obediência. O casal edênico ali, Adão e Eva, podia fazer isso, pois eles haviam sido criados perfeitos, né? Os dois foram criados perfeitos. Deus fez o homem reto, deu-lhe nobres traços de caráter, sem nenhuma pendor, sem nenhuma tendência para o mal. Ou seja, Adão e Eva, naquele contexto da perfeição do Éden, eles não tinham nenhuma mancha, nenhum mal, nenhuma maldade. E essa obediência formaria em Adão e Eva, ali no casal, um caráter justo. Antes da queda, era totalmente possível Adão e Eva formar o caráter através da obediência. No entanto, o que eles escolheram? Eles escolheram se afastar do conserto universal. E eles preferiram os resultados da opção daquela terrível escolha que fizeram. E a consequência disso não poderia ser pior. Quando nós pegamos a Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 12, e se você puder também acompanhar aí a sua Bíblia, é muito importante, né? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, nós vamos encontrar esse texto tão extraordinário e é bem interessante para a nossa leitura neste momento. Vejam só o que a Bíblia, o que esse texto diz para nós. Porquanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Amigo, a morte chegou a todo ser humano. Todo ser humano pecou, e por causa do pecado existe a morte. Se porventura estou falando para alguém que esteja triste, desanimado, porque perdeu um ente querido, quem sabe esteja deprimido, eu quero dizer para você que realmente a morte é terrível. A morte é a maior intrusa na vida. Ela destrói sonhos, tira de nós a paz, nos deixa com bastante saudades. E se porventura você perdeu alguém muito querido, eu quero dizer para você que há uma esperança. A Bíblia nos dá a esperança. E o único que pode nos dar a esperança da vida e de poder viver novamente é aquele que nos criou. Sabe, interessante que uma coisa eu gostaria de falar para você. Lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículos 15 e 16, algo interessante que vale a pena ler esse texto para nós neste momento. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 e 16, diz assim: nós, judeus,
por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados não por obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus. Amigo, eu quero dizer uma coisa para você. Não existe salvação sem Jesus. O detalhe é que no Éden, Adão e Eva haviam sido postos ali naquele contexto e eles tinham ali, vamos assim, a escolha de obedecer ou não à lei de Deus. E a lei naquele contexto estava ali naquela árvore, representada por aquela árvore, aquele fruto, aquela árvore que eles não deveriam chegar nem perto. E o interessante é que o problema não reside no conserto ou na lei em si. O problema não é a lei, mas o problema está na condição falha da natureza pecaminosa do homem. Adão tinha a condição de viver na plenitude ali da obediência ao Senhor, mas ele escolheu desobedecer. E uma vez que ele desobedeceu, o DNA dessa desobediência se encarregou de atingir toda a raça humana. Todo descendente, toda pessoa já nasce neste mundo pecaminoso. Nós não podemos, por nós mesmos, nos tornarmos justos e aceitáveis diante de Deus. Isso é um fato. Enquanto a sociedade atual afronta a lei de Deus e caminha para o abismo da violência e da imoralidade, Deus quer usar pessoas que estejam dispostas a resistir às subversões impostas pela relativização da verdade. Essa questão subversiva, essa questão da desobediência, das anarquias, Deus não gostaria que nós fizéssemos parte desse tipo de comportamento. E como resistir a isso? Se o próprio casal no Éden não foi capaz de suportar uma única prova, e olha que eles não tinham pecado, eles eram perfeitos, eles eram pessoas que tinham plena condição de viver na plena obediência ao Senhor. E eu quero, neste momento, concluir essa primeira parte da nossa série dos concertos aqui, em que hoje estamos falando sobre o concerto universal, que se nós fôssemos comparar a decisão de Sousa Mendes, aquele da nossa história inicial, que libertou ali cerca de 30 mil judeus, né? Se nós fôssemos comparar a decisão dele em desobedecer o governo do seu país a fim de salvar vidas inocentes, com a decisão de Adão em desobedecer a ordem divina, nós percebemos que Adão desobedeceu para a morte e não para salvar vidas. Sabe, Sousa Mendes desobedeceu ao governo do seu país para salvar aquelas pessoas angustiadas, pessoas que estavam sendo vítimas de perseguição e da morte. Ele fez aquilo. Adão, pelo contrário, ele desobedeceu uma ordem expressa de Deus e, infelizmente, acabou morrendo. Ele e sua esposa, com o tempo, morreu. E a morte passou a todos os homens. Só que é o seguinte, no próximo estudo, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, eu quero apresentar para vocês o novo concerto. E o novo concerto trouxe esperança para Adão e Eva. Ou seja, existia ali um acordo dentro daquele concerto, dentro daquela aliança, que se desobedecesse, morreria. Foi essa a condição. Quando a gente olha para Gênesis 2, 15 e 16, que é o texto que nós lemos aqui, o texto base, nós percebemos que ali está um concerto baseado. E havia o quê? Bênçãos e maldições, à semelhança dos acordos firmados entre os hititas e as nações ali do contexto da Mesopotâmia. Então, o que a gente percebe ali? Havia, sim,
bênçãos e maldições expressas nesse texto, porque se Adão e Eva obedecessem, eles teriam vida. Se eles desobedecessem, eles teriam a morte. Infelizmente, eles desobedeceram. E a morte passou a eles e a todos os homens. E por isso estamos neste planeta, cheios de problemas, cheios de doenças. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Existe a esperança. E no próximo estudo, eu quero apresentar para vocês essa esperança. O novo concerto, novas promessas. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus cuide de cada um de nós. Que Deus te ampare. Que Deus te dê cada dia mais a esperança. Se estou falando para alguém que está se sentindo um pecador, se estou falando para alguém que se acha, por exemplo, que a salvação depende de você, do que você faz, eu quero que você entenda que sem Jesus você não é ninguém. Sem Jesus eu não sou ninguém. E eu te convido a estar comigo na próxima segunda-feira, 20h, para nós continuarmos a estudar este assunto tão lindo, tão belo, que tem que ver com a salvação. Eu gostaria de orar por você neste momento. Senhor Deus, que neste momento o Senhor abençoe este homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, esse adulto, esse senhor de idade, essa senhora, que porventura esteja passando um momento difícil, de angústia. Pai, por favor, que esta pessoa compreenda que a solução para a sua vida é Jesus Cristo. Se de repente alguém está tentando, por mérito próprio, tentar conseguir as coisas dessa vida no contexto da salvação e tentando ser melhor a cada dia, por obediência, isso é impossível. Adão, sem pecado, ele tinha a plena condição de, pela lei ali, ter um caráter puro. Mas nós, Senhor Deus, nós somos manchados pelo mal. E a nossa única esperança, a nossa única solução é o novo concerto. Que nós possamos compreender isso. E que no próximo assunto, no próximo estudo, que o Senhor venha nos ajudar a compreender ainda mais isso. Deus, que neste momento o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Ó Espírito Santo, abençoe a vida das pessoas. Se de repente há pessoas que estão sendo perseguidas, judiadas, maltratadas, que o Senhor neste momento seja o amparo e esperança para elas. Obrigado, Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Quero agradecer a você que, porventura, viu aí o anúncio e de repente ficou aí aguardando este horário para que hoje assistisse. E a você também que, porventura, zapeando, chegou neste vídeo. Eu agradeço muito a você por estar assistindo e eu espero que você continue nos próximos capítulos que a gente for aqui conversando mais, que você possa acompanhar este canal. Se inscreve em nosso canal, acione aí o sininho para que quando tiver um vídeo novo, você também possa ser abençoado. Que Deus abençoe você e a sua família. Até a próxima segunda-feira, 20h.